Eu quero convidar você a entender um pouco sobre algo que tem marcado a minha vida e sobre a fé. A fé. O Senhor nos chamou a uma experiência de fé muito peculiar nessa igreja. Nós temos entendido e temos trabalhado a partir do que o Senhor tem feito nas nossas casas. E hoje eu quero falar sobre o que o Senhor tem nos convidado a viver, sobre a fé que começa na nossa casa. A fé que começa na nossa família. E o mês de janeiro foi um mês bastante importante lá na minha casa. Nós tivemos a oportunidade de fazer 31 dias de devocional em família. Alguém aqui mais, certamente outras pessoas também tiveram essa oportunidade de fazer devocional em família na sua casa. Você pode levantar sua mão se você conseguiu fazer alguns dias ou todos os dias dessa devocional dos 31 dias que nós tivemos juntos? Eu não posso medir a experiência que você teve, mas eu sei que na minha casa foi assim muito profundo, porque a gente pôde sonhar junto, orar junto, clamar ao Senhor. As coisas que nós buscamos no Senhor nesses dias. E sabe, meus irmãos, nós cremos que a questão que nós temos tratado nesse ano, que é a questão da unidade, ela de fato, ela precisa ser estabelecida a partir das nossas casas. Ela precisa começar a partir das nossas famílias. Nós, na última virada de ano, nós entregamos para as famílias da nossa igreja um vidrinho com uma vela aqui dentro. E aqui está escrito o nosso tema que nós estamos trabalhando esse ano. Qual é esse tema? Juntos brilhamos mais. É um tema sobre a unidade. Estamos trabalhando o aspecto da unidade das nossas vidas. Por que isso? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Quem é a luz do mundo, meus irmãos? A igreja é a luz do mundo. Mas luz com mais luz, com mais luz, com mais luz, juntos brilhamos mais. E nós, ao entregarmos essa vela, logicamente ela tem um aspecto puramente simbólico. Mas ela também tem um propósito. E lá em casa tem um piano na sala, em cima do piano tem uma bandejinha, e nessa bandejinha está lá a nossa vela que nós recebemos no dia 31 de dezembro, para nos lembrar que nós temos um alvo, nós temos um propósito, e esse propósito passa pela unidade da igreja. Mas como nós vimos nesses 31 dias do mês de janeiro, essa unidade, esse memorial da unidade, ele passa pela nossa família. E se você fez esse devocional, você viu que na última semana nós trabalhamos esse aspecto que nós temos uma só fé, como família, nós temos um só batismo, um só Senhor, nós estamos buscando essa unidade no Senhor, para que nós tenhamos um coração alinhado, para que nós tenhamos um propósito. Mas sabe, meus irmãos, para que um tema? Para que um memorial? Isso não faz nenhum sentido. Essa vela não protege a sua casa, meu irmão. Senhor, tem misericórdia. Nós não temos essa intenção. Uma Bíblia aberta no Salmo não protege a sua casa. Sabe o que protege a sua casa, meu irmão? Protege a sua casa é quando você alinha o seu coração no coração do Senhor. É a prática. É você entender que unidade não é um mantra. Juntos brilhamos mais. Agora, isso não tem que ficar junto, não, meu irmão. Repetições vãs não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é a prática daquilo que nós declaramos. A declaração de fé é importante? Claro que é. Mas praticar aquilo que nós declaramos é básico, é pilar, é fundamento para que aquilo faça diferença na minha e na sua vida. Nós não podemos deixar
essa unidade se torna um discurso, porque é uma grande obra a ser realizada. Mas sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo esse tempo tão estranho, esse tempo de tantas dificuldades, de tanta dor. E se tem algo que essa pandemia afetou de maneira muito profunda, foi a nossa percepção de unidade. Nós estamos emocionalmente muito afetados. Nós estamos sentindo falta de algo que a gente às vezes não sabe nem explicar. Eu queria dizer para os irmãos que eu estou muito entristecido com algumas coisas que estão acontecendo nos últimos 40 dias. Nós perdemos o senhor Juscelino, pai da Dani e do Germano. Não é membro da nossa igreja, mas é pai e membro da nossa igreja. A dona Geralda, a avó da Bárbara Canuto, não é membro da nossa igreja, mas é avó de uma pessoa querida da nossa igreja. Nós perdemos a dona Margarida, mãe da Jane, mãe do Jorge. Não é membro da igreja, mas pai de membro da igreja. Nós perdemos o senhor Hermes, pai do Hudson. Da mesma maneira, não é membro da nossa igreja, mas pai de um membro. O senhor Sebastião, pai do Arnaldo. A dona Terezinha, mãe do Nilson. Nós perdemos o seu Antônio, pai da Suelen e do Alan. Nós perdemos a irmã Maria José hoje, a avó do Elvis. Ontem a Karina perdeu o irmão dela. Nós perdemos... Gente, o ano nem começou. E eu fui em tantos sepultamentos. E sabe o que mais entristecia as pessoas e a mim naqueles sepultamentos? Nós não podíamos nem chorar com os que nós amamos, porque era proibido ir, porque era proibido estar junto. Você recebe uma notícia que partiu a sua avó, você não pode ir. Você recebe uma notícia que partiu o seu pai, você não pode juntar nem as pessoas para chorar. Gente, não tem nada nesse mundo que junta mais gente do que enterro. Você não vai para o aniversário da pessoa, mas quando morre, você para tudo e vai. E agora nós não podemos nem chorar isso. Essa pandemia está atacando o nosso senso de unidade. Mas eu confesso aos irmãos, e eu preciso ser muito franco e aberto com os irmãos. E esses dias eu estive conversando com um pastor amigo meu aqui de Belo Horizonte, e ele me contou algo. E acho que vai marcar o meu coração por muito tempo. Ele é pastor de uma igreja média, pequena para média. E ele tem um irmão lá que é o braço direito dele da igreja, é o vice-presidente da igreja. Quando ele não está, esse irmão está junto. É o irmão que assina os documentos junto com ele. E a esposa desse irmão é a líder do ministério infantil da igreja. Mas há 1 ano e 10 meses atrás, 1 ano e 11 meses atrás, quando a pandemia chegou, esses irmãos eles têm uma criança que tem uma dificuldade de saúde. E eles se isolaram em casa, e o próprio trabalho da esposa e o trabalho dele entenderam a necessidade que eles precisavam de estar em casa, porque eles não tinham como que o filho deles passar por essa questão da pandemia. E eles ficaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses, e eles ficaram completamente isolados, eles não receberam visitas. O filho, nesse período, passou um período grande também internado no hospital. E eles, do hospital para casa, da casa para o hospital. E há alguns meses atrás, eles começaram a voltar a algumas atividades nas suas vidas. E o pastor, que não pôde estar com eles presencialmente, a pedido deles nesse período todo, tentou marcar uma visita. E eles falaram que preferiam ter uma conversa por vídeo com o pastor. Então o pastor perguntou como é que eles estavam vendo que eles estavam retomando algumas atividades, o que eles achavam de estar juntos, porque estavam sentindo muita falta daqueles irmãos, que eles eram muito importantes, muito preciosos. E esse irmão então disse, em nome dele e da família, o seguinte: pastor, nós descobrimos uma coisa nessa pandemia.
Nós não precisamos da igreja na nossa vida. A igreja não nos faz falta. Nós podemos continuar amando ao nosso Senhor sem estar junto com a igreja. Portanto, não conte mais conosco. Sabe, meus irmãos, foram palavras duras, mas foram palavras sinceras. Foram palavras muito duras. Mas aquele irmão expressou o que muita gente está vivendo, mas não tem coragem de falar. E eu lamento que essa palavra não esteja sendo transmitida, porque eu estou falando talvez para quem não pensa assim. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Apesar daquele irmão ter sido muito sincero, o que ele disse ofende a natureza da igreja. Porque a igreja, ela foi criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que, sobre o fundamento de que ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, a sua igreja seria edificada. Se a igreja não faz diferença na sua vida, meu irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está afetada no seu coração. Alguma coisa está ferindo o seu coração. E você precisa resolver isso. Porque ser contra a igreja de Jesus Cristo é uma atitude pecaminosa. E sabe, nós podemos viver nossa vida com Deus sem a igreja. Podemos? Talvez sim. Nós podemos ser crentes porque a igreja não salva. É verdade. Mas se a igreja não fosse importante, se ela não tivesse um propósito, Jesus Cristo não teria estabelecido a igreja nessa terra. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. A igreja é a união, voltando ao termo unidade. A igreja é a conexão, a igreja é o ajuntamento dos santos. Como assim, pastor? A igreja é lugar de gente santa. Eu conheço cada gente que está na igreja, você não faz ideia, meu irmão. Vou te explicar uma coisa. O povo de Deus não é santo pela ausência do pecado. O povo de Deus é santo pela presença do Espírito Santo. E a igreja existe justamente para buscar essa postura de maturidade e santidade para aqueles que estão juntos, no mesmo coração e no mesmo propósito. Deus sempre fez questão que o seu povo se reunisse. Deus sempre fez questão, pode ler na Bíblia, de ponta a ponta, que o seu povo caminhasse junto, porque o próprio Deus, na sua concepção, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunidade. Na última sexta-feira, nós recomeçamos o nosso culto de jovens. Quem estava aqui? Quem estava aqui no culto de jovens? Nós recomeçamos o nosso culto de jovens. Queria dizer para você que o nosso culto é liderado pelos jovens, mas ele continua sendo um culto a Jesus. E todos são convidados a estarem presentes nesse culto que tem um foco em adoração ao Senhor. E você é convidado toda sexta-feira, 20 horas, a estar aqui. E é interessante que, naquele contexto do novo incrível, né? A gente chamou de novo incrível quando a igreja retomou, mas esse nunca foi o nome do Ministério de Jovens, era o nome que a gente estava usando no culto naquele período. E os líderes dos jovens estavam procurando um nome, e eles lançaram nessa sexta-feira o nome que eles vão trabalhar para esse culto, para esse ajuntamento. E o nome é comunidade, baseado em um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um Senhor, uma fé, um batismo em Deus. Esse Deus é Pai de todos, sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Amém? Amém? Ele se revela através da unidade. E aí, eu estava olhando esse nome, estava pensando nos nomes de alguns ministérios da nossa igreja. O que significa conexão? Hein? O que significa tribo? O que significa compaixão, né? Aqui, se você for olhar, tudo vai para onde, gente?
que significa família? Igreja da família. Se você for olhar direitinho, tudo que a gente faz é para refletir essa natureza comunitária do Senhor. Essa natureza de estarmos juntos. Essa natureza de andarmos em unidade. E sabe, eu queria dizer a você que hoje nós vamos tratar na palavra de um posicionamento. E eu quero adiantar aos irmãos que essa não será a primeira palavra, a única palavra sobre o tema. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em algumas semanas. Nós vamos trazer hoje a palavra hoje sobre um posicionamento, uma necessidade de posicionamento nossa sobre a responsabilidade de caminharmos juntos como igreja. E eu quero que você abra sua Bíblia em Josué. Eu não sei se nós vamos conseguir colocar aqui o texto, mas Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. A partir do primeiro versículo nós vamos ler um pouco hoje. Talvez você vai ficar com a sua Bíblia aí um pouco mais tempo aí na sua Bíblia, mas vamos lá. Se você der uma voltadinha no capítulo 23, no versículo 1, você vai encontrar uma citação que Josué já era um homem bem velho. Ele já estava assim, com todo respeito a Josué, com o pé na cova. Ele já estava assim no suspiro final da vida dele, quando ele dá essas palavras no capítulo 24. Então ele já era um ancião, esperando que os últimos dias da vida dele chegassem, que os últimos suspiros da vida dele chegassem. Hoje faleceu a avó do Elvis. Eu liguei para o Elvis, eu estava viajando, falou assim: pastor, não tem tempo de eu chegar. Minhas férias acabam amanhã e não vai dar tempo de eu chegar para o sepultamento da minha avó. Hoje de manhã eu acordei e falei assim: vai dar tempo de eu voltar, que a minha avó ainda está viva. Mas agora de tarde ela partiu. Eu falei: como que você está? Eu falei assim: estou feliz porque ela está feliz. Ela me disse: eu quero encontrar com o meu Jesus. Outro dia eu marquei uma gravação aqui na igreja e o Elvis falou assim: pastor, eu não posso ir porque a minha avó pediu para eu reunir todos os netos, para que nós pudéssemos cantar juntos, porque ela quer fazer um culto antes de partir. Eu falei assim: mas os netos deram para ela nos últimos dias? Não, ela mesmo que deu. Ela mesma falou que ela já não quer mais ficar aqui nesse mundo, porque ela já viveu o que ela tinha que viver. Isso foi agora, no dia que nós gravamos a música Clareia, da virada do ano, no finalzinho do ano. E hoje ela partiu feliz. Josué já sabia que ele estava nos seus últimos momentos. E ele então chama o povo aqui. Vejam no capítulo 24 agora, eu só citei o 23 para dar essa referência lá, mas no capítulo 24 fala assim: depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. Então perceba, ele juntou todos. Quem que ele juntou? Quem que ele juntou? Versículo 1. Reuniu-se quem? Todas as tribos. Quem que ele juntou? Quantas pessoas mais ou menos será, hein? Ô, gente, isso aqui é uma metrópole. Milhões de pessoas. E também os líderes, os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais, quer dizer, juntou o povo e juntou a liderança. Tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, quanto o poder judiciário, juntou todo mundo. Pois todo mundo lá. Então no versículo 2 ele diz assim: então Josué disse ao povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Gente, quando o velho começa a falar assim, há muito tempo, ele pode esperar, né? E ele começou lá atrás. Há muito tempo. Então ele disse: Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e Naor. Perdão. O outro lado do rio Eufrates. Tera
um desses antepassados era pai de Abraão e Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do rio Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, a Abraão eu dei Isaque, a Isaque eu dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito e eles chegassem até o Mar Vermelho. Mas os egípcios o perseguiram até o mar com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios. E mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Versículo 8. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam no leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram. Mas eu dei vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele abençoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês. E depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girazeus, os heveus, os jebuseus. E eu fiz com que vocês vencessem a todos. Vou dar uma paradinha aqui, para você olhar as palavras, né? Eu fiz, eu dei, eu enviei, eu destruí, eu tirei, eu levei, eu trouxe, eu entreguei, eu livrei. É tanta palavra que Deus está dando através de Josué para o seu povo, dizendo que ele estava junto com o seu povo. Dizendo que ele não havia abandonado o seu povo. Você pega o versículo 12, ele diz assim: antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Agora presta atenção no 13. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Eu quero que você perceba que Josué concluiu essa longa narrativa. Ele começou essa grande narrativa. Ele partiu lembrando que o povo de Israel começou essa jornada debaixo de escravidão e terminou essa jornada em prosperidade. Havia uma promessa na ponta de lá. Houve um tempo duro e difícil para que essa promessa fosse alcançada. Mas hoje eles comiam o que não plantaram. Eles moraram onde não construíram. Eles herdaram coisas que eles nem precisaram de lutar. O texto diz que antes deles chegarem, Deus, veja o versículo 12. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. O que Deus fez? O que Deus fez? Lutou a batalha por eles. Gente, eu fico pensando que às vezes Deus faz umas coisas pela gente que a gente nem sabe que Ele fez. Antes de você chegar, Ele já fez. Antes de você chegar, Ele já resolveu. Eu estava ouvindo uma história que o Gilson me contou essa semana de um aperto que ele passou para vir embora dos Estados Unidos. Ele não sabia o final da história, que ia dar certo, mas Deus já sabia, Gilson. Mas o filho dele teve um acidente na hora de embarcar, algumas horas antes de embarcar, e não dava tempo dele chegar no aeroporto e chegar no hospital. Mas como é que ele ia para o aeroporto com o menino machucado? Como é que ele deixava de ir ao hospital? Mas como é que ele ia fazer? Ele precisava ir para o aeroporto? E é nessa hora que você só pode fazer uma coisa, meu irmão. Você vai dizer o quê? Deus? É com o Senhor. Nós precisamos aprender a olhar e a confiar de que Deus já está na sua frente, que Deus já está fazendo por você, meu irmão. Nós precisamos parar com essa vida de tanta ansiedade, tanta angústia. Mas nós estamos roubando. Preste atenção no que eu quero que você entenda.
nós estamos roubando de Deus a oportunidade de nos abençoar, que a gente resolve antes dele resolver do nosso jeito, que certamente é pior que o dele. Nós nos angustiamos, nós nos enchemos de ansiedade a tal ponto de não permitirmos que Deus nos surpreenda com essas vezes. E eu quero que você entenda que Josué, ele tinha agora uma última oportunidade de falar com o povo antes de morrer. Ele sabia que era a última chance. Ele juntou aquela multidão inteira, que não deve ser fácil juntar. Ele deve ter preparado lá um carro de som, né, se tivesse, né, para falar para aquele povo daquele tamanho, aquela multidão. E ele para, e ele gasta os preciosos minutos que ele tem para contar uma história de como eles haviam chegado aonde eles estão. E eu quero falar hoje para vocês, começar a falar que a primeira coisa que nós precisamos aprender é desenvolver um coração grato. Se você quer ter uma vida de maturidade com o Senhor, você precisa desenvolver no seu coração a gratidão. Você precisa desenvolver no seu coração a habilidade de ser agradecido. Quando eu brinquei aqui que Josué estava fazendo igual a gente velho que gosta de contar história, está parecendo avô, né, gente? Com todo respeito aos avós, agora que eu sou avô. Avô gosta de contar essas histórias, meus irmãos. E nós precisamos aprender a gostar de ouvir para quem não gosta. Eu sempre gostei, mas muitos não gostam. Muitos não gostam de ouvir o que Deus tem para falar. Muitos não gostam de ouvir o que as pessoas têm para contar. Porque nós não entendemos a importância de valorizar aquilo que passou na nossa vida. Nós somos tão bons para buscar a ajuda de Deus quando precisamos dele, mas nós somos muito melhores em esquecer da ajuda que ele nos deu para começar a pedir de novo. Você passa por uma grande dificuldade, aí você começa a orar, Deus, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, depois que Deus te ajudou. Quantas vezes você se lembra de voltar e dizer para Deus, Deus, valeu. Estou muito agradecido. E o não que Deus te dá na próxima pedido que você fizer, você esquece todos os 5 que ele já te deu. E fica com raiva dele. Isso é uma relação utilitária. É uma relação utilitária e não uma relação de pai com filho. Como tem sido a sua relação dentro da sua casa? Como tem sido a sua relação com seus filhos? Sabe, pais, nós estamos criando os nossos filhos baseados numa relação de utilidade, de uma relação utilitária. O que é uma relação utilitária? É quando você cria uma relação a partir do que você tem, daquilo que você controla. E a pessoa só serve para você enquanto ela é útil para você. Veja o que muitos pais dizem. Meu filho, enquanto você comer da minha comida, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que me respeitar. Alguém aqui já ouviu essa frase em algum lugar? Já? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que me respeitar. Enquanto você comer da minha comida, enquanto eu pagar as suas contas, tem que me respeitar. Isso quer dizer o quê? Que o dia que você não pagar mais seu pai não pagar mais as suas contas, você não comer a comida que ele paga, você não vestir a roupa, não morar mais na casa dele, você não precisa respeitar ele mais. É ou não é? Quer dizer, o pai está ensinando para o filho que ele só precisa ser respeitado enquanto ele for o último filho. Estão entendendo, meus irmãos? Eu tenho 50 anos de idade. Meu pai, agora no último dia 25, fez 73 anos de idade. E eu respeito meu pai profundamente.
não sei há quantos anos, mas só de casado eu faço 30 anos esse ano. Só de casado, há quantos anos eu não dependo do meu padrasto? E, no entanto, isso não muda, numa vírgula, o fato de eu ter respeitado o meu pai. Nós estamos desenvolvendo uma relação utilitária quando maridos são abusadores emocionais de suas esposas, fazendo com que elas se sintam dependentes financeiramente dele para que assim elas os respeitem. Que tipo de relação é essa? Uma relação baseada no medo? Uma relação baseada no fato de que a mulher precisa financeiramente do sustento do marido, por isso ela o respeita? E por que eu estou falando desse tipo de relação entre marido e mulher, entre pai e filho? Porque esse tipo de relação que está sendo desenvolvido doentio na nossa vida tem se transferido para o tipo de relação que está sendo com o Senhor. Ou seja, o Senhor só serve para nós enquanto Ele for o nosso caixa para nós sacarmos as nossas bênçãos diárias. Mas no dia que o saldo é negativo, lá, meu irmão, o Senhor não presta mais para você. Porque você é mimado e não aceita não. Isso é um coração que não conhece a palavra gratidão. Josué sabe o valor de cultivar o coração agradecido. E ele começa a dizer: você está aqui hoje porque Abraão, porque Isaac, porque Jacó, porque José do Egito, porque Israel, porque as tribos, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, e por isso você tem que ser agradecido. Pais, seus filhos conhecem a sua história? Conhecem a história da sua casa? Conhecem a história das suas dores? Conhecem a história dos seus relacionamentos com Deus? Das coisas que você já lutou com o Senhor? Seus filhos conhecem a história. Você senta com seus filhos para dizer para eles de onde você veio e aonde o Senhor te colocou. Os seus filhos desenvolvem um relacionamento de gratidão com Deus, porque você ensina para eles o quanto a sua família é grata por quem Deus é na sua casa. Sabe, nós estamos com os corações tão adoecidos pela falta de gratidão, que os consultórios estão cheios, as lives estão lotadas, os gabinetes pastorais de pessoas procurando espaço para desaguar suas frustrações de me dá, e eu nunca tenho tudo o que eu quero. Sabe, quero pedir às mulheres para tamparem seus ouvidos. Mulheres. Sabe, homens, como os homens são incrivelmente insaciáveis, insatisfeitos, mal agradecidos pela esposa que Deus lhes deu. Como os homens têm uma companheira, têm uma esposa, têm um cônjuge, pensando em outra. E às vezes é uma, duas, três, quantas vierem. Sabe, um dia, Adão, presta atenção, por favor. Um dia Adão teve que fazer uma escolha. E ele tinha nas mãos de Eva a mulher que Deus deu a ele, o amor da sua vida, a mulher com que ele se declarava apaixonado, segundo o que Deus da palavra, agora sim.
carne da minha carne, ossos dos meus ossos. A mulher que roubou o seu amor, o seu coração, lhe oferece um fruto. E diante dessa escolha, Adão tinha que pensar: se eu aceitar, eu agrado a mulher da minha vida, mas desagrado o meu Senhor. Se eu não aceitar, eu agrado o meu Senhor, mas desagrado a mulher que eu amo. E Adão fez uma escolha: agradar a mulher e desagradar o Senhor. Homens, sabe por que os homens são tão insaciáveis? Porque até hoje têm buscado na mulher a satisfação que só existe no Senhor. E Josué faz aquela declaração tão conhecida a partir da história que ele conta. No versículo 14 ele diz assim: Josué terminou dizendo, quer dizer, ele começou contando a história e agora ele vai para o fim dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Versículo 15: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão morando agora. Porém, leia comigo, porém, eu e a minha família serviremos a Deus do Senhor. E o povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus que tirou a nós e os nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, depois que Josué desenvolve aquele coração agradecido, ele resolve tomar uma decisão. Ele entende que ele precisava chamar o povo a uma decisão. E ele diz: olha, ou vocês escolhem servir a Deus, ou vocês escolhem a idolatria. Ou vocês andam com Deus e abandonam esses ídolos, ou vocês ficam com esses ídolos e abandonam a Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando a mistureira que estava naquela vida, naquele povo. E eu quero dizer algo para você aqui. Se Deus olhar para você do céu hoje, chamar você para uma conversa, e disser para você assim: meu querido, seu coração é só meu, qual a resposta que você tem para ele? A quem você está servindo? Você tem servido somente ao Senhor, ou você tem servido a uma vida de prazeres e delícias e dificuldades e buscas insaciáveis fora do Senhor? Deus não aceita dividir você, meu querido. Ou você serve ao Senhor, ou você serve os outros deuses. E aí Josué diz assim: porém, eu e a minha casa, repita comigo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, quantas vezes eu vejo pessoas dando testemunho assim: olha, estou aqui batizando agora minha última filha, e Deus está cumprindo a promessa dele, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, isso não é uma promessa de Deus. Deus não prometeu para você que você e a sua casa serviriam ao Senhor, não. Quantos adesivos na casa das portas dos crentes a gente vê assim? Meu irmão,
eu te dizer uma coisa. Deus não prometeu isso para você, nem prometeu isso para Josué. Quem falou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, não foi Deus para Josué, foi Josué para Deus. Mas você quer que Deus cumpra uma promessa na sua vida que Ele não te fez. E eu quero te contar uma coisa, Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. E você tem compromisso com aquilo que você fala? Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. E Josué então se levanta e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse texto, essa declaração é uma decisão. E Josué diz que o povo precisa também tomar essa decisão. E ele diz no 15: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os outros deuses dos seus antepassados, se vão servir o Deus dessa terra que está aqui, mas vocês têm que decidir. Josué chama para essa decisão. E eu quero perguntar a você: você e a sua família têm dividido o coração de vocês? Quantas vezes você e a sua família, eu não estou falando de culto doméstico não, estou falando de parar e fazer aquele culto, né? Eu e a minha esposa todos os dias oramos juntos, todos os dias nós tiramos um tempo para orar juntos. Esse mês de janeiro foi tão especial quando e fizemos isso também, eu e o Dan, nós lemos a Bíblia juntos, nós temos essa oportunidade de fazer isso juntos. Mas assim, independente disso, vocês pelo menos conversam assuntos do coração de Deus? Vocês têm assuntos da espiritualidade, da santidade? Ou a sua vida é atropelada pelas dívidas, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, pela escola, pela empresa, pelo isso, pelo aquilo, por aquilo, por aquilo outro? E eu não estou falando só dessas questões complexas, às vezes até o futebol tem lugar prioritário na sala da sua casa do que o seu relacionamento com Deus, por servir a Deus. Mas algo me chama a atenção nesse versículo 24, nesse versículo 15 do capítulo 24, quando ele diz: porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Existe um detalhe muito importante nesse texto que nós muitas vezes não observamos. Quem é a primeira pessoa a servir ao Senhor? O que Josué está falando? Porém, eu. E esse eu é que eu quero chamar a atenção sobre essa noite. Porque nós temos a tendência de olharmos para o outro e transferirmos a responsabilidade que deveria estar acontecendo e não está, porque o outro não está fazendo. E aí eu quero agora pedir às esposas para me ouvirem e os maridos para dar para seus ouvidos. Esposa, se o seu marido não está assumindo esse lugar, ora para ele assumir, mas enquanto ele não assume, toca o barco. Toca o barco. Agora, maridos, faz vergonha, não? Faz vergonha, não? Você tem uma responsabilidade sobre a sua família. Mas eu quero dizer para você que se você não fizer, quem vai responder diante do Senhor por isso é você, não é sua esposa não, ela está puxando o barco. Mas, da mesma maneira que as esposas têm assumido a responsabilidade diária, por exemplo, da questão da educação secular dos filhos, os maridos se escoram para não assumir a sua responsabilidade naquilo que é a provisão da educação espiritual da sua casa. E Josué, ele assume a responsabilidade, ele diz assim: porque eu e a minha família, isso aqui
para mim demonstra, Gilbert, que existia na parte de Josué um sentido, um significado de responsabilidade dele para com a família dele. Ele não estava oprimindo a família dele, mas ele sabia quem ele liderava. E provavelmente a família dele sabia quem era o líder. Mas muitos aqui são até filhos de pais que não assumem essa responsabilidade. Então eu quero dizer para você, filho, de pais que não assumem essa responsabilidade, você é o eu dessa história. Você pode ser o eu da sua casa e se levanta para dizer: eu e a minha casa serviremos assim. Você jovem, você adolescente, que tem visto seus pais negligenciar a espiritualidade, a vida de relacionamento com Deus, você não tem o direito de se apoiar nessa negligência para também ser negligente. Porque para cada um de nós esse eu tem um valor. A decisão começa por cada um de nós. Não transfira essa responsabilidade. E quando eu falo de autoridade, eu não estou falando de grito, não estou falando de baixaria, de truculência. Quando eu falo de assumir a responsabilidade, estou falando do homem de ser um exemplo. Agora, a imaturidade, o desconhecimento do padrão de Deus para a nossa conduta de nossas famílias tem produzido uma geração de filhos imaturos que se negam a assumir a responsabilidade quando se tornam cônjuges, quando se tornam funcionários. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, por gentileza. Pai ou mãe? Pode abaixar. Desses que levantaram a mão, quem aqui gostaria de que seus filhos fossem obedientes? Levanta a mão, por gentileza. Não, pastor, mas eles já são obedientes. Você pode levantar a mão, não tem problema não. Amém? Vou contar uma coisa para vocês. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos criar filhos mais que obedientes. Obedientes para nós não servem. Nós precisamos de criar filhos responsáveis. Qual é a diferença de um filho obediente para um filho responsável? Um filho obediente é aquele que faz o que você manda. E um filho responsável é aquele que sabe o que tem que fazer, mesmo quando não é mandado. É aquele filho que sabe o que deve fazer ou não, mesmo quando seus olhos não estão perto. Pastor, mas como que eu faço para ter um menino desse jeito? Estou querendo toda hora. O maior problema da educação de filho que nós temos é a falta de compromisso dos pais em entender os princípios bíblicos como educação certa. A palavra de Deus nos ensina os padrões de educação de filhos. A palavra de Deus nos ensina os padrões de como andar, de como perceber e de como instruir os caminhos do Senhor para a vida dos nossos filhos. Mas nós temos repetido aquilo que aprendemos com os nossos pais, ou temos feito o contrário do que fizemos que os nossos pais fizeram conosco, porque nós detestamos. E nenhum nem outro é necessariamente certo ou errado. Nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina em relação à educação de filhos. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui, por cerca de 2 horas, uma palestra para inaugurar os nossos cursos de paternidade bíblica. E a Verônica deu um aviso semana passada, então eu preciso ajustar esse aviso. São convidados todos os pais, e apenas pais e mães, para estarem aqui no próximo domingo às 9 horas da manhã. Ah, pastor, mas esse dia eu não posso. É exatamente isso que acontece. Nós
falamos que os nossos filhos são a nossa prioridade. Mas eles têm tido menos de nós do que as nossas verdadeiras prioridades. Nós temos quantos cursos de paternidade bíblica começando essa semana que vem? 4 turmas de paternidade bíblica, o que dá mais ou menos 20 casais. Numa igreja que chama Igreja da Família, nós temos 20 casais fazendo curso de paternidade bíblica para todas as idades. Começa desde grávida até pai de adolescente. Depois que pau quebrou, que está escabelando, corre e fala assim: eu preciso de ajuda com meu filho, eu não sei o que fazer. Você já estragou o menino. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A fé começa em casa. E você não tem como transferir para a igreja uma responsabilidade que não é da igreja. Veja o que o doutor Ronald Markson disse. Olha o que está escrito aqui nesse texto. Olha, está escrito assim: o que devemos fazer é permitir que as crianças deixem seus pais à porta da igreja para que esta os treine e os envie de volta para o seu campo missionário, sua casa, a fim de que criem os seus filhos cristãos. Nós estamos precisando que os meninos deixem os pais aqui, para os pais aprenderem como é que educa eles lá. E sabe, é nosso papel como igreja ajudar você, pai, a educar seus filhos. Mas não é nosso papel ser os pais de seus filhos. É nosso papel instruir você. É nosso papel instruir você para fazer o que você precisa fazer. Mas não é nosso papel fazer o que você está deixando de fazer. E eu quero trazer a você a reflexão de que essa igreja tem essas ferramentas para ajudar você, pai, mãe, a andar no padrão da palavra de Deus. Mas sabe o que tem sido o maior desafio? Pais, eu estou terminando essa palavra, eu sei que ela está um pouco longa, mas eu tentei encurtar, eu confesso, mas eu não consegui. O maior desafio para nós inculcarmos na cabeça dos pais a responsabilidade que eles têm é que muitas vezes, Marli, a colheita ela é lá na frente. O que você está plantando hoje no coração do seu filhinho pequeno, talvez aquela colheita você não vai ver ela com um ano. Tem algumas coisas a gente vê rapidamente, mas a grande maioria delas você vai colher lá na adolescência, lá na juventude, ou quando eles se tornaram um pai, uma mãe, é que aquela colheita vai aparecer. Mas nós somos um povo de fast food, um povo de rapidinho, de iFood, que entrega rápido, que tem que chegar na hora, porque eu quero ter tudo muito depressa. Eu quero ter tudo muito rápido. Eu quero ver o resultado acontecendo muito depressa. E esse negócio de educar filhos da maneira de Deus demora muito. Mas não é assim que Josué ensinou para nós. A partir do versículo 19 ele diz: Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus o Senhor e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. E o povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. Quem escolheu servir ao Senhor, irmãos? Josué escolheu?
Sim. E o povo? Também. Então o povo disse, sim, somos testemunhas. E Josué continuou, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos os seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu as leis e os regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus e em seguida pegou uma grande pedra e a colocou debaixo da árvore sagrada no lugar onde adoravam a Deus o Senhor. E disse a todo o povo, olhem para essa pedra. Ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem o seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Meus irmãos, eu quero dizer a você que Josué convida o povo a um compromisso de responsabilidade. Um compromisso de... Eu vou ser redundante. Um compromisso de compromisso. Um compromisso de persistência naquilo que eles haviam escolhido fazer. É interessante que ele pega uma pedra, uma grande pedra. Eu fiquei conversando com a Verônica, será que ele estava discursando em cima dessa pedra? Será que ele estava em pé em cima dela? E ele diz assim, essa pedra escutou, é uma pedra que escuta, mas eu acho que o que ele estava querendo dizer ali, aquilo era o seguinte, essa pedra, todas as vezes que vocês olharem para uma pedra, vocês vão se lembrar do compromisso que vocês fizeram. E o compromisso que nós temos como igreja é de sermos uma igreja que caminha unida para a maturidade. E sabe, eu comecei hoje essa palavra falando sobre esse memorial que nós fizemos no culto da virada das nossas famílias, levando essa vela para casa. E eu quero dizer a você que hoje eu quero entregar para você também uma pequena pedra. Eu não podia trazer uma grande pedra para todo mundo, mas eu queria entregar pelo menos para cada família. E eu queria pedir que um representante de cada família que gostaria de levar para a sua casa, irmãos, por favor, entendam, apenas um símbolo, mas um memorial, para que você coloque em algum lugar na sua casa, onde você possa olhar e falar assim, eu e a minha casa temos uma decisão. Que decisão é essa? Essa casa serve ao Senhor. Essa casa é uma casa de fé. Os filhos que nós temos ou teremos serão filhos apoiados no Senhor. Obrigado. E na verdade eu quero estender o convite do domingo que vem para aqueles que estão sonhando com a paternidade também. E eu quero dizer a você, fique de pé, um representante de cada família que gostaria de levar uma pedra memorial para sua casa. E eu fiquei pensando, sabe, naquele tempo de Josué, a igreja não existia ainda. Preste atenção, meu irmão. Naquele tempo de Josué, a igreja não existia ainda. Alguns olham para Israel como um apontamento da igreja, mas de fato não era a igreja de Jesus ainda. Mas sabe, meus irmãos, Jesus não criou a igreja para salvar você do inferno. Simplesmente porque a igreja não tem esse poder.
Ele também não criou a igreja para mudar a sua vida, porque a igreja também não pode mudar você, só o Espírito Santo pode mudar você. Mas Jesus criou a igreja para te ajudar a amadurecer e a persistir. O papel da igreja é caminharmos juntos, para que a gente se torne mais parecido com aquele que nos criou e nos salvou. As pessoas, elas estão abandonando a comunhão, elas estão colocando o coração em risco, elas estão perdendo essa paixão pela unidade. Mas a unidade constrói em nós a força da conexão. Ela nos faz uma tribo para lutar. Ela nos faz uma comunidade de amor. A unidade nos faz uma família do Senhor. E eu gostaria que você se lembrasse que Jesus é a rocha. E a palavra de Deus diz que se você quer ter uma casa, leia-se família sólida, ela precisa estar firmada na rocha. E a igreja é comparada a um edifício. E ela é firmada na rocha, na pedra angular. E se você quer ter uma vida e uma família firmada na rocha, lembre-se que você precisa ter um coração agradecido. Tomar uma decisão, assumir a sua responsabilidade e persistir na escolha que você fez. Você pode fechar os seus olhos?